Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, estamos no Evangelho de hoje, uma palavra extremamente edificante e profunda de nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, a parábola dos dois servos devedores e do Mestre. Essa parábola nos mostra de maneira magnânima e esplêndida a profundidade ilimitada da misericórdia de Deus, o seu ilimitado amor pela humanidade e sua capacidade infinita de perdoar. E essa parábola foi apresentada, portanto, um mestre. Quem é esse mestre? O próprio Deus, Senhor de bondade, o Deus Sabaoth. E esses dois servos devedores, quem são eles? Toda a humanidade, todos nós, as suas criaturas, todo o gênero humano. E o acertar de contas o significa? O acertar de contas significa nós diante de Deus. Certamente Deus, quando nos coloca diante dele, seja no juízo final ou na hora de nossa morte, nossas contas serão acertadas e esse será um momento terrível. E assim, ao acertar de contas de Deus para com toda a humanidade. E vimos aí dois tipos de servos que se depararam diante do Senhor. O primeiro servo, portanto, se deparou a ele e quando foi colocado diante do seu Senhor, na audiência, diante do Tribunal de Contas, foi contabilizado tudo o que ele havia tomado de emprestado, tudo o que ele havia recebido do Senhor, e contabilizou-se uma soma de 10.000 talentos. Meus amados queridos cristãos ortodoxos, há pessoas que se dedicam até hoje a calcularem o que seriam essas somas, né, segundo as moedas correntes, as moedas de nosso dia a dia. E nós sabemos pelos estudos dos especialistas nesta questão de calcularem as coisas com exatidão, que essa dívida era realmente impagável. Por que eu me refiro que essa dívida de fato era impagável? Porque se nós formos contabilizar na moeda atual, essa dívida de 10.000 talentos significaria nada mais nada menos que 4 bilhões de dólares. Acaso alguém, se trabalhasse a vida inteira, conseguiria pagar essa dívida? Claro que não. Por isso trata-se de uma dívida impagável. Ainda que o homem trabalhasse, naquela época, o máximo que um salário rendia por ano ao homem comum, que não fosse na nobreza, era mais, no máximo, alguns poucos mil talentos, no máximo, se fosse o caso. Logo, esse homem trabalharia a vida inteira e jamais seria capaz de pagar a dívida de seu Senhor. Assim somos também nós, queridos amados cristãos ortodoxos. Primeiro que nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo criou o mundo de graça para nós. Ele deu-nos o céu, as estrelas, os astros, para governar o dia e a noite, os animais, os elementos minerais, os vegetais, nos deu a nossa vida, o sopro da vida, nos deu ainda a sua imagem, que é a sua própria razão, e nos fez aptos a um dia adquirirmos a sua semelhança, uma vez que a imagem foi dada gratuitamente, mas a semelhança tinha que ser adquirida por livre vontade. Tudo isso são dons maravilhosos que Deus nos deu, de compaixão, de amor, e portanto, só por esse fato de ter nos criado, nós já caímos na criação de maneira completamente devedora. Fora isso, nós somamos a toda essa graça que nós recebemos, uma multidão de pecados. Ainda que um homem possa trabalhar a vida inteira virtudes, muito mais de maneira inumerável se dão a contagem de seus pecados. É por isso que nós vimos, por exemplo, há um evangelho recente, domingo passado, nós vimos que as obras, não importa quantas obras boas o homem faça, as obras boas sempre serão muito menores do que a quantidade de obras más que o homem realiza. Só um homem louco crê que na balança de equilíbrio, na balança do peso da justiça, que as suas obras podem um dia alcançar sequer as suas más obras. Isso é uma grande loucura, todos nós sabemos, através dos Santos Padres e nossa própria experiência do autoconhecimento, que por mais que façamos 2, 3 obras boas por dia, ao longo desse dia nós fazemos muito mais obras terríveis, muito mais pesadas em termos de cobrança na balança da justiça do que as obras ridículas que nós supomos que são boas. E como nos explica São Teófilo Recluso, ainda que o homem vivesse inteiramente fazendo boas obras, o número de seus pecados são muito maiores, de maneira incalculável na proporção comparável a essas supostas obras boas boas obras que o homem possa vir a fazer. E como nós vimos, portanto, no domingo passado, as boas obras, portanto, não têm a função de como anular e compensarem as más obras, porque isso não existe, é uma falsidade. Essa sentença de pensamento é uma lógica irreal. Nenhuma boa obra anula um mau pecado. A única coisa que anula um pecado, na verdade, é um coração contrito e quebrantado, o arrependimento, aquilo que é a mudança de mente, a qual uma pessoa deve pedir a Deus com todo o seu ser, cheio de compulsão. É isso a única coisa que pode alcançar de Deus o perdão. E o que aconteceu foi exatamente isso. Esse homem correu para o seu senhor, ainda que devesse 10.000 talentos, uma quantia de 4 bilhões de dólares na moeda corrente atual. Se nós fôssemos imaginar, isso é impossível. Por isso foi dito a ele: ainda que tu trabalhes para mim agora, eu já calculei, ainda que você trabalhe todos os anos da sua vida, ainda que você morra com mais de 100 anos, o seu salário não é suficiente para você me pagar. Só que agora eu quero ajustar as minhas contas. Então será vendido você,
a sua família, os seus filhos, para compensar essa dívida, para que, uma vez que não tens como pagar, o mínimo que podes é trabalhar a vida inteira para mim, ou seja, tens que ser meu escravo. Serás ser vendido para mim como escravo, tu, tua esposa e teus filhos. Assim se dá para mim a nós a nossa mente. A nossa mente, infelizmente, tem como os filhos, que são, infelizmente, dotados de dívidas para com Deus, que são os nossos pensamentos. A mente, infelizmente, juntamente com a alma, que é a sua esposa, trata de produzir filhos que são os nossos pecados e pensamentos. E esses, infelizmente, quando não possuem maneira de serem redimidos, são de fato vendidos aos demônios, vendidos a ser escravos deles, com os logismos, com todo tipo de como posso dizer, de indução ao pecado e, infelizmente, sem um arrependimento, sem uma mudança de mente, é possível que a mente com sua esposa, que é a própria alma, possa gerar filhos livres daquilo que são os ataques dos demônios. Mas voltando aos detalhes dessa parábola, o que aconteceu? Esse homem, portanto, ajoelhou-se diante do seu mestre e bateu na porta, que nunca se fecha diante de Deus. Qual é essa porta? A porta que sempre é possível se abrir, a porta da abundante misericórdia. Afinal de contas, Deus tem como um dos seus adjetivos, vamos dizer assim, catafáticos. O que Deus é? Que sabemos que Deus é ultra misericórdia, é ultra compaixão, é filântropo, ou seja, amante da humanidade. E, portanto, meus amados queridos cristãos ortodoxos, esse homem suplicou e bateu na porta da misericórdia, essa porta que sempre se abre. E quando ele bateu, essa porta foi aberta e disse: Senhor, dá-me mais tempo ao menos, para que eu possa te pagar essa dívida. E o Senhor foi tocado de compaixão, sabia que ainda que desse todo o tempo do mundo, essa dívida nunca ia ser paga, mas consternado, cheio de compaixão e misericórdia, o Senhor simplesmente não é que deu mais tempo para ele, que calculou, na verdade, isso, tempo não seria suficiente. Ainda que vivêssemos 1000 anos, nós não conseguimos pagar a Deus a dívida de nossos pecados. Ainda que nós desejamos no onomástico de alguém, em vez de darmos parabéns, dizemos muitos anos, vida longa. Para quê? Para diversão, para entretenimento? Não. Muitos anos para ter um tempo suficiente para o arrependimento. É por isso que nós parabenizamos pessoas desejando muitos anos. Não é para ter vida aqui. É para que essa vida aqui seja, na verdade, gasta em tempo suficiente para o arrependimento. Só que esse Senhor era muito misericordioso. Deus é misericórdia. E sabia que ainda que alargasse o tempo desse homem para pagar a dívida, é impossível. Então o que ele fez? Vendo que o homem estava de coração contrito, com seriedade dentro de si, suplicando por sua esposa e seus filhos, com contrição, com compulsão, Deus então abriu as comportas da misericórdia, e aquele Senhor, portanto, representa Deus. Não é que deu mais tempo a ele, perdoou toda a dívida. Vai para a tua casa, a dívida está cancelada. Rasgue isso. Pensando bem, está tudo resolvido entre nós. Ao ver com que sentimento aquele homem de joelhos suplicava a ele: tem misericórdia de mim, dá-me mais tempo para que eu pague a dívida. E então, naquele momento, o que aconteceu foi que nosso Senhor, portanto, abriu as portas da misericórdia, isso representa todos nós. Todos nós, de coração contrito e quebrantado, nos oferecemos a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Essa porta da misericórdia, a porta da compaixão, não se fecha jamais, ao contrário, ela se abre. A chave para, de fato, abrir as comportas da misericórdia de Deus é um coração contrito e quebrantado, ao qual ele não despreza. E foi isso que o homem conseguiu. Não só ele teve, não é que ele teve um perdão da dívida por mais tempo a pagar, ou teve descontos da dívida. Ele simplesmente teve o que foi a dívida completamente anulada de uma vez por todas. Portanto, a parábola depois continua e infelizmente não termina aqui. Temos uma segunda metade da parábola que não é tão agradável quanto esta. E esta, na verdade, agora é uma cena horrível, na qual esse homem saiu da presença do seu Senhor, do seu Mestre. Isso significa que esse homem saiu da presença de Deus. O que significa sair da presença de Deus? Foi colocar-se no mundo, ou seja, em pensamentos, em astúcias, infelizmente saindo da meditação, da vigilância, daquilo que é o modo de vida que nos mantém com os pensamentos sempre em Deus. Saiu da memória de Deus e foi, portanto, ter a sua vida. Só que quando o homem sai da presença do seu Senhor, como esse saiu da presença do seu Senhor, saiu da audiência e foi para a rua. E quando foi para a rua, encontrou um dos seus companheiros, seus co-irmãos, seus co-funcionários. E o que ele fez? Imediatamente dirigiu-se a esse homem, porque esse homem devia ali uma certa quantia. E o que ele fez foi imediatamente lançar a mão na garganta, lançou-se à garganta do seu irmão e o sufocou e o disse: paga-me o que deves. Esse homem nem tão pouco estava mais, como saiu da presença do seu Senhor, não estava nem tão pouco mais preocupado em lembrar da compaixão que foi dada a ele há poucos segundos.
ele estava, na verdade, a única coisa que realmente o afligia era a dívida e o débito que esse outro irmão tinha para com ele. E o que aconteceu foi que, naquele momento, esse co-irmão, para que a lei natural fosse imperada em sua consciência e ele despertasse, como Deus sempre faz conosco, quando nós estamos sob tentações, sob situações na vida que nós sabemos que temos que nos corrigir, Deus nos dá imagens, ou pessoas, ou situações que fazem com que a nossa lei natural menos venha à tona e depois nós tenhamos que pagar isso na justiça de Deus, caso nós inflijamos essa lei da consciência. E para que esse homem não fosse tentado mais suas forças, o que aconteceu foi que esse co-irmão disse as mesmas palavras que ele havia dito em alguns momentos ao seu Senhor. Para que ele despertasse disso, Deus providenciou que esse mesmo irmão disse a ele: tem misericórdia de mim, dá-me mais tempo e eu pagarei a dívida. As mesmas palavras que ele havia ajoelhado diante do seu Senhor, foi que esse co-irmão disse diante dele. E nesse momento ele não lembrou de que aquilo ali era a imagem dele uma vez que estava diante do Senhor. Ao contrário, a única coisa que o preocupava, uma vez que ele estava fora da memória de Deus, era o débito, o dano que esse irmão estava causando a ele, baseado em uma dívida. Uma dívida de quanto, narra o Evangelho? Uma dívida de nada mais, nada menos do que 100 talentos. Esses 100 talentos, queridos amados cristãos ortodoxos, na moeda corrente atual, as pessoas que gostam de calcular isso conforme a história, 100 talentos, na moeda de hoje, não passa de alguns poucos $1.000. Comparado a 4 bilhões de dólares, é uma dívida insignificante. E mesmo assim, esse homem lançou sobre a garganta desse co-irmão e o ameaçou e o disse: se você não me pagar, te colocarei, você e sua família, na prisão. E como ele realmente não tinha como pagar aquela dívida tão irrisória, baseado na dívida que ele havia sido perdoado, nem mesmo a lei natural que mostrava a discrepância do que foi perdoado a ele e do que ele podia agora simplesmente perdoar, não foi capaz de fazê-lo se arrepender e vir à tona. Também as próprias palavras que foram referidas, as mesmas que ele disse ao seu Senhor, foi que esse irmão disse também a ele. Isso também não despertou a sua consciência. Mas a lei natural ali havia sido cumprida. E ele escolheu mudar essa lei. E quando ele mudou essa lei, a balança da justiça pesou para um lado invertido, ao qual nós logo veremos. Quando nós quebramos a lei natural, automaticamente a balança da justiça de Deus é desequilibrada. E automaticamente as coisas vão pesar para também o desequilíbrio, o que significará que nós vamos ter que pagar coisas aqui mesmo nesta vida. E se não, na outra. E então o que foi aconteceu? Naquele momento, funcionários daquele patrão, daquele senhor, estavam observando. Quem são esses funcionários? Os santos anjos. E os santos anjos assistem como nós respeitamos ou não a lei natural. E quando vem que um homem peca contra o outro irmão por falta de compaixão e piedade, todos os anjos nos protegem contra os demônios, servem-nos, escolheram-nos servir, escolheram servir a Deus e a sua criação, mas há uma coisa que os anjos não toleram: a falta de compaixão para que ele recebeu perdão. Imediatamente foram na presença de Deus e denunciaram, não que Deus não soubesse, mas para nos mostrar, o Evangelho mostra que os funcionários representam os anjos, não que Deus não soubesse, não que Deus precisasse que os anjos lhe contassem alguma coisa, Deus é onisciente, mas para mostrar o quanto isso aflige até os anjos, a falta de perdão e compaixão nossa para com o próximo, e que nem isso ele tolerável ao anjo, mostra que eles foram delatar esse ocorrido para Deus, para o seu Senhor. E o que aconteceu foi que o Senhor automaticamente mandou esses próprios anjos que imediatamente capturasse aquele homem, porque ficou muito entristecido, muito irado de saber que a compaixão que foi dada a ele não soube retribuir, ao contrário, imperou a lei da severidade, da crueldade, da penalidade fria e calculada por uma quantia muito menor e inferior àquilo que ele mesmo tinha sido perdoado. E então, naquele momento, quando o Senhor viu que esse homem não teve misericórdia, mas condenou aquele homem com sua esposa e seus filhos por uma quantia tão pequena comparada ao que ele havia sido perdoado à prisão, ele chamou e disse: o que fizestes? Não foi a ti perdoado tanto? Automaticamente vai tua mulher, teus filhos e todos para a cadeia, para a prisão. E aí ficarás até que me pague o último centavo. E quando é que o Senhor poderá pagar isso? Nunca. Sabemos que nunca ele poderá pagar, está condenado. Ou seja, perdeu a própria misericórdia de Deus. E sem a misericórdia de Deus, quem é que pode ser salvo? É por isso, meus amados queridos cristãos ortodoxos, temos que analisar agora quais são as conclusões desse evangelho duríssimas para a nossa consciência. Em primeiro lugar, nós vimos que
basta que nós batemos na porta da misericórdia e da compaixão, Deus não tardará a abrir. Tudo que move o coração de Deus é o nosso pedido de coração contrito e quebrantado, pedindo perdão a Ele. E Ele, no momento, é sempre disposto a perdoar. Mas existe uma coisa que bloqueia, que trava automaticamente os fluxos de misericórdia e compaixão para o homem. E o que é isso? A falta de perdão de nossa para com o nosso próximo. Afinal de contas, por quê? Porque isso burla a lei natural. Expliquemos melhor. 10 mil talentos comparado a 100 talentos, como vos disse, é uma diferença de 4 bilhões de dólares para alguns poucos mil dólares. Por que a diferença é tão grande na balança? Porque o que nós devemos a Deus, o que nós fizemos de ofensa a Deus, o que nós magoamos a Deus e o afligimos, é muito maior do que qualquer outro ser humano um dia possa vir a fazer conosco. Que especial somos nós, ao ponto de nos acharmos deuses, de que se alguém nos ofendeu, mesmo que alguém matou um parente nosso, mesmo que alguém tenha assassinado um ente nosso, o que isso tem a ver com o que nós fazemos em relação a Deus? A dívida nossa é muito maior, ou a não ser que nós tenhamos um problema, que o nosso ego, que o nosso endeusamento seja tão grande que nós nos cremos como deuses, e que não podemos nunca ser ofendidos por alguém que também é igual a nós, e que também deve ter problemas como nós. Ou, outro problema, nos esquecemos do quanto nós devemos a Deus, porque diante de Deus nós somos assassinos. Diante de Deus nós somos estupradores, fornicadores, somos todos os tipos de porcarias que se pode imaginar em relação às virtudes. Ou acaso alguém se acha virtuoso? Se alguém se acha virtuoso, certamente tem um problema, que nós chamamos prelast, ou seja, uma ilusão espiritual, e automaticamente por isso é que se acha no direito de dizer que a ofensa que alguém fez a ele não é digna de ser perdoada. Mas isso na balança da justiça não pode existir. Por quê? Porque se nós negamos o perdão a alguém, significa que automaticamente então nós esquecemos o quanto devemos a Deus e o quanto Ele nos perdoou. Então na lei da consciência imperará a justiça de Deus. Se tu não és capaz de entender que o que tu fazes comigo é muito mais grave do que qualquer ser humano faça a ti, uma vez que tu és igual a Ele, uma simples criatura também igual a Ele em paixões, logo não há nada que um homem faça a outro homem que não possa ser perdoado. Por quê? Porque eu que sou santo, Deus e perfeito, que sou o provedor de todos e todos me devem, eu perdoo. Quem são vós, minhas criaturas, para perdoar vocês mesmos, co-criaturas? Se isso não é possível, então infelizmente então a meu próprio perdão não tem como ser aplicado, porque em vossas consciências mesmas vocês não conseguem viver o meu estilo de vida, o estilo de misericórdia e compaixão. E quem não é misericordioso como o Pai Celestial misericordioso tem um abismo de mentalidade. E quando nós temos um abismo de mentalidade, não há comunhão, não há núpcias entre uma alma e o seu Criador, assim como não há nenhum estilo de vida em uma mulher com um homem se eles não têm a mesma mente, assim também a alma com Deus, se não possui a mesma mente, estão em um abismo de vidas distantes, e isso é a ausência de Deus. E foi isso que aconteceu com esse homem. Foi dito a ele, agora tu ficarás na prisão, até que pague os últimos centavos. No caso dele, quando é que ele poderia pagar os últimos centavos? Nunca. Significa para ele viverá ali um estado infernal, para sempre, porque se alienou de Deus, por não conseguir cultivar em si mesmo a mente de misericórdia, a mente de compaixão de Deus. É por isso, meus amados cristãos ortodoxos, que a única maneira de obtermos perdão de Deus é pedir a Ele perdão. Mas há uma chave que garante e obriga Ele a nos perdoar, automaticamente abre a porta da misericórdia. Qual é essa chave? Que nós perdoemos os nossos. Quando nós perdoamos os nossos irmãos, automaticamente a chave do perdão de Deus, sua misericórdia, está aberta para nós. Agora, existe um bloqueio, como nós travamos essa porta do perdão de Deus para conosco, que é quando nós não perdoamos os nossos irmãos. A lei natural imperará e nós não só por não darmos o perdão, também não receberemos o perdão do Criador, que é muito mais santo, muito puro do que nós, e está disposto a perdoar os pecadores. Como pode ser que um pecador não esteja disposto a ver em si mesmo a imagem de seu próximo e perdoá-lo? Automaticamente, então, aí bloqueamos a chave do perdão. Isso é tão sério que na igreja primitiva havia uma lei que depois foi mantida segundo os monastérios, e até o nosso monastério de Boston também mantém essa lei, que quando o irmão
está, por exemplo, na fila da comunhão, obviamente tem um problema com o outro, obviamente não posso ir a assuntos dons. Quando nós temos problema de não estar perdoando alguém, temos um coração rancoroso, não podemos comungar os dons, senão isso será a nossa própria condenação. Afinal de contas, é isso que nós rezamos, a frase antes de nos dirigir à comunhão. Vê que reconcilia primeiro com o teu irmão, só então aproxima-se com temor e reza assim. Então começamos as 12 orações para a comunhão. Portanto, sem reconciliação com o irmão, não podemos nem mesmo comungar. Se estamos colocando fora da presença de Deus. Mas existe uma lei que nos santos monastérios da igreja primitiva se mantinha, que é o que nós realizamos na oração do Pai Nosso. Quando nós realizamos a oração do Pai Nosso, isso não é à toa, que meditar cada ponto. O ponto no final dela diz claramente: perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Significa então que conforme nós perdoamos o nosso próximo, automaticamente nós estamos garantindo que Deus perdoará os nossos pecados. Por mais que possa parecer quase impossível que Deus perdoe os pecados de homens tão pecadores como os nossos, que realmente olhamos e vemos, eu que não tenho perdão, é impossível. Mas existe uma maneira de que Deus nos perdoe, que nós perdoemos os nossos inimigos, perdoemos de coração o nosso próximo. Então automaticamente nós abrimos a porta da compaixão e Deus perdoará nossas dívidas, caso nós também perdoemos os nossos devedores. Agora, existe uma proibição nos monastérios, quando os abades viam, na igreja primitiva, quando o pai espiritual via, que o irmão não tinha capacidade de perdoar o outro, ele proibia esse irmão de rezar a parte final da oração. Quando chegava nessa parte, tinha que pular essa parte e não concluir o Pai Nosso, para mostrar que essa pessoa não, por proteção a ela, que ela não adquirisse a própria condenação. Porque se uma pessoa não está perdoando a outra e reza essa oração, o que significa? Que ela está orando a Deus. Perdoar as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou melhor dizendo, como eu não consigo perdoar o meu próximo, assim como eu não perdoo o meu próximo, tu também não perdoarás as minhas dívidas. Que terrível seria essa oração. E por isso que para proteger a pessoa de cair em uma tamanha condenação, um pai espiritual proíbe, quando sabe que um irmão tem problemas com o outro, de rezar ao final da conclusão do Pai Nosso, para que a pessoa não faça essa proclamação terrível. Assim como eu não perdoo as dívidas do meu irmão, assim também tu não perdoarás as minhas dívidas. Não terás misericórdia de mim. Imagine qual o sentido de orar isso. É por isso que esta regra é mantida até hoje pelo nosso monastério. Quando o abade vê que os irmãos fizeram algum proclama e se perdoaram, tudo bem. Felicidade, beijinho e continuam a vida espiritual. Mas quando vem que realmente há uma dificuldade por parte de alguém em perdoar o irmão, não basta apenas um proclama, uma metanoia, é necessário uma terapia para que a pessoa não possa adquirir condenação para si mesmo, então se afasta dos dons e durante as orações não poderá dizer essa parte do Pai Nosso para que entenda que é necessário que ela libere o perdão para que possa receber o tal perdão. E isso é uma lei implacável. Para que vós possais entender, guardei 2 exemplos para vós, um da igreja primitiva e outro da época recente. Começarei pelo melhor, pela parte recente, que tem um final feliz, afinal de contas nos motivarmos um pouco emocionalmente para o perdão. Isso diz respeito à vida de Papa Nicolas Planas. Na vida de Papa Nicolas Planas, é um homem que morreu em 1932, um homem santíssimo, um homem que levitava ao longo da liturgia, era capaz de estar acima dos elementos da natureza, chovia em toda a rua, menos nele enquanto caminhava, vivia absorto em oração, tinha dom de clarividência, era um homem puro como uma criança em inocência, e foi um homem zeloto, fundador do movimento de velho calendário na Grécia, quando ainda existiam bispos para fundar o movimento de velho calendário, em contrapartida à inovação dos novos calendaristas. Papa Nicolas Planas, ainda que não existiam bispos ainda veterocaledaristas, foi um sacerdote que junto com leigos realizou o rito da pequena bênção das águas e abençoou que iniciasse aí um movimento entre os leigos, ao menos, de poder resistir e começar a orar para que um dia Deus enviasse novamente à igreja bispos que pudessem um dia voltarem a si e retomarem a prática do velho calendário na Grécia. E isso ocorreu após a sua morte, em 1932, mais ou menos em 1935, tivemos aí os primeiros grandes bispos que regrediram e resolveram voltar a celebrar o velho calendário, e a igreja pôde resistir a esse terrível choque e luta que teve naquela época, na virada do século XX. Papa Nicolas Planas, portanto, morreu em 1932. E era um homem muito santo. E o que aconteceu foi que ele possuía a sua discípula amada Marta, uma das melhores discípulas, a sua discípula mais íntima era a Madre Marta. Naquele momento ela ainda não era uma monja, era apenas uma jovem ainda
que possuía grande intimidade com ele, ia sendo trabalhado na vida espiritual, se confessava cerimonialmente com ele e depois, futuramente, tornou-se monja. Nosso padre Panteleimo, o fundador de nosso monastério, conheceu ela pessoalmente, era amigo dela, ela visitava o nosso monastério, viajou aos Estados Unidos, deixou como herança do Papa Nicolas Planás o seu cajado como presente ao nosso monastério. O cajado do Papa Nicolas Planás está no altar do nosso monastério, e Madre Marta era muito próxima de nosso monastério e escreveu em grego, obviamente, o famoso livro que, se não leram, todos devem ler. Está disponível hoje em inglês, já há traduções em espanhol, e é uma biografia imprescindível para entendermos vários contextos e como o poder de Deus ainda atua em homens mesmo no século XX. E chama-se Um Simples Pastor para um Simples Rebanho. É a biografia de Papa Nicolas pela sua discípula Madre Marta. Naquele então, ela ainda era uma jovem, confessava semanalmente com ele, e certa vez, quando foi confessar em uma das semanas de confissão, então, Madre Marta, como vai? Tudo bem, minha querida? Como vão as coisas? Como as coisas andam? Conte-me um pouco os seus pensamentos. E ela disse: está tudo bem, as coisas vão indo de maneira amigável e civilmente posso levar. E ele: que se referes? E obviamente Papa Nicolas era um homem muito safo, muito clarividente, sabia das coisas, e perguntou: como anda a sua relação em relação àquela sua parenta que tivesse um problema? E as coisas vão bem. Vou levando. Possivelmente estamos amigáveis. E ele: não, as coisas não estão bem. As coisas vão estar bem quando eu disser que está bem. E eu te dou agora uma obediência. Você vai se levantar daqui, vai se dirigir à sua parenta, e você vai pedir para jantar com ela e depois para pousar na casa dela. Aí eu te direi se as coisas estão bem ou não. Então, naquele momento, Madre Marta proferiu as palavras de sua boca de coração: o inferno caiu sobre mim. É que eu prefiro que a terra se abra e me engula do que ir me submeter a uma humilhação dessas. É que eu tenho muito problema com essa mulher. E logo aí ela viu que realmente a paixão estava muito ativa ainda nela, mas sabendo que era algo quase impossível ao caráter de uma mulher procurar uma parenta, uma prima, um tipo de parentesco que havia tido discussão, reconciliar-se ao ponto de somente manterem uma amizade distante, para ela era o suficiente, mas para o seu pai espiritual, que conhecia o seu coração, sabia que isso era um rancor. E o rancor, quem é o pai do rancor? Quem é que come uma pessoa aos poucos, até não sobrar nada, através do rancor? O demônio. E então, Papa Nicolas disse, e ela não confia nas suas próprias forças, muito obediente que era, parecendo impossível, mas confiou em seu pai espiritual, foi obediente a ele e se dirigiu. Se humilhou, telefonou para sua parenta e disse que queria jantar com ela. Uma humilhação maior para uma mulher não pode existir. Então foi, jantou, e disse que durante o jantar escutava as pessoas falando, a sua parenta, e disse que infinitos pensamentos horríveis vinham a ela a respeito dessa pessoa. Mas ela, por obediência, ficava ali, se humilhou, jantou, escutou com certeza coisas desagradáveis. Nós sabemos como são as pessoas quando querem ser desagradáveis, ainda mais mulher com mulher. Mas ela suportou aquilo confiando em Deus. E depois cometeu ainda uma humilhação pior. Pediu para pousar na casa. Imagine o constrangimento. E mesmo assim ela fez. Com a memória do seu pai espiritual, confiando que quando o pai espiritual reza por uma pessoa, ela vai encontrar amor dele para cumprir a obediência. Pediu para pousar. E o que aconteceu foi que foi se deitar à noite. E ela, num quarto, sua prima, sua parenta no outro. E durante a noite ambos tiveram um sonho. Elas viram o demônio. Assim como o carvão, quando acendemos na chama, estava sendo derretido em cinzas, dilacerado em cinzas, assim o demônio urrava em gritos, sendo completamente queimado e virando cinzas. Naquele momento ela acordou completamente assustada e procurou quem? A sua própria parenta, para dizer: eu acabei de ter uma sonho horrível. E a prima disse: eu tive esse mesmo sonho. Estou também assombradíssima. E elas concluíram entre si que o demônio ali havia, pelas orações de Papa Nicolas Planás, sido derrotado. Por quê? Porque quando ele viu que o rancor que existia no coração de Madre Marta seria capaz de destruí-la futuramente, mas que ali naquele momento, como ela foi obediente, perdoou, fez a obediência, forjando até contra suas forças, humilhando-se para pedir perdão e reconciliar-se com sua prima, ambas naquele momento sentiram uma paz imensa e entenderam: o demônio foi como tirado de nossos corações. E minha querida irmã, que paz sinto agora. E ela também, me perdoe por tudo de fato, que paz que sinto agora. Se reconciliaram e então sentiram um grande prazer e alegria da paz de coração
quando se libera de fato o perdão e o quanto o demônio foi obrigado a aparecer a elas pelo poder de nosso Salvador Jesus Cristo para se humilhar e mostrar agora que ele estava escondido nos corações delas, colocando animosidades entre elas. E portanto teve que se humilhar agora a ele, como ela se humilhou, Deus obrigou o demônio a ele agora se humilhar e aparecer para elas e mostrar a situação dele. Como ela optou por humilhação e pedido de perdão, então o demônio teve que também se humilhar pelo poder do Salvador e mostrar que ele havia sido destruído como cinzas diante do fogo do coração capaz de perdoar. Portanto, vejam aí que grande sabedoria de Papa Nicolas Pranos, e como Madre Marta depois, obviamente, foi uma grande monja, tornou-se uma mulher clara e evidente também. Para ter ideia, quando o Padre Panteleimon foi ordenado em Jerusalém, foi uma ordenação quase que secreta, quase que ninguém sabia. Não houve uma festa, não houve condecorações, e depois foi ordenado no Patriarcado de Jerusalém, na época, obviamente antes do ecumenismo e da União de 65, e ele foi visitar a pessoa mais querida na Grécia que ele tinha, e ele resolveu passar pela Grécia e ia visitar, obviamente, os seus amigos santos, mas imediatamente foi pousar de manhã cedo logo para tomar café da manhã com a Madre Marta. E ela, obviamente, conhecia ele apenas como um simples monge, mas naquele momento, quando ele abre a porta e chama ela diz: Padre, sua bênção. E ele, como é, na época não tinha e-mails, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, e ele, como é que você sabe que eu fui ordenado? E obviamente ela deu um sorriso e mandou entrar, obviamente ele se deu conta de que ela, como claro evidente, sabia do ocorrido. E portanto aí está grandes santos próximos aos nossos pais espirituais, pessoas, nosso bispo, metropolita Gregório, todas as pessoas conheceram essas pessoas, portanto nós estamos intimamente conectados na chamada Golden Chain, ou seja, na corrente de ouro, que para produzir-se pessoas que se salvam, são santas, nós temos que estar em contato com pessoas que também conheceram os santos. E se essa corrente for quebrada, a chance de nós nos salvarmos é quase nula. A igreja tem que estar sempre conectada com os santos. Portanto, é uma grande graça que estamos reunidos nesta família que é o nosso sínodo da Santa Igreja Ortodoxa na América do Norte e em sua missão na América Latina, que é o nosso caso. Existe um outro caso terrível da igreja primitiva, infelizmente no meu drive de memória, eu não consegui memorizar até hoje o nome desse sacerdote, mas isso é fácil depois pesquisarem. Infelizmente, eu não sei, quando se conta essa história, se há o nome desse sacerdote, se não me engano, chama-se Sabélios, mas eu não vou dar garantia que é esse nome, mas tudo indica que é Sabélios. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Existia um sacerdote da igreja primitiva que foi capturado ao martírio. Já era um homem de idade, um experiente da graça de Deus, e estava recebendo todo tipo de torturas. E chegou um certo momento que o algoz estava para deferir o último golpe para decapitá-lo diante de toda uma plateia. E o governador local, que estava torturando esse sacerdote, naquele momento, então, tratou de apresentar aquele espetáculo daquele sacerdote da igreja primitiva, e havia um dos seus filhos espirituais na plateia, sofrendo, porque há muitos anos estava irreconciliado com esse sacerdote. Haviam brigado, tido uma rixa, uma briga terrível, e há muitos anos já não se falavam. E esse filho espiritual, vendo seu ex-pai espiritual naquele momento, deu nele uma compulsão grande. Eu não posso deixar que esse homem vá para outra vida como um mártir, como um santo, e eu não posso pedir perdão a ele. Então correu, enfrentou a multidão, se ajoelhou diante dele antes do golpe final, todo torturado, aguardando a decapitação, se ajoelhou diante dele, semendo com ousadia e disse: ó Padre, perdoa a minha ofensa. E naquele momento o sacerdote negou o perdão, disse que não perdoaria, que não era impossível de perdoá-lo. E ele voltou abismado, voltou completamente destruído e esmagado no coração, triste por não ter obtido o perdão daquela pessoa que logo estaria sendo martirizada, e voltou para a multidão para assistir o golpe final. O que aconteceu foi que quando o algoz foi desferir o golpe final da espada, ele errou o golpe. E diante daquilo, o governador disse: oh, mas parece que os deuses estão sorrindo para ti. Todos sabemos pela cultura pagã, quando um algoz erra o golpe final para cortar a cabeça de alguém, é um presságio que os deuses, ou melhor, sabemos, os demônios, estão como dando uma sorte, um bom azar àquele homem, e talvez ele seja protegido pelos deuses. Só que quem eram aqueles deuses que estavam ali? Que esse sacerdote havia sido... Por que ele estava sendo torturado? Porque se negou a oferecer sacrifício aos deuses, ou aos demônios. Por isso ele estava sendo perseguido e torturado. Mantendo a fé em Cristo, a confissão de fé. E o que mantém? O que nos mantém na fé? Não é a graça de Deus? E a graça de Deus não é dada a alguém que é capaz de perdoar o irmão? Sem isso, há como homem ter a graça de Deus atuando em si? O que é que nos fez ortodoxos? A graça de Deus. A graça incriada. O que é que nos mantém nos ofícios aqui de pé? Não é a graça de Deus?
Basta que a graça de Deus se vá, alguém pode proclamar com os lábios que Jesus é Theotropos, Deus homem, da igreja ortodoxa? Claro que não, perderíamos a fé. É a graça que nos mantém. É a graça que nos perdoa, só que há um problema capaz de bloquear essa graça, que é a falta de perdão. E naquele momento, de fato, os demônios ou os deuses estavam de fato protegendo aquele sacerdote que negou o perdão. E naquele momento, o que foi dito foi que o governador disse: já que tens mais uma chance, porque parece que os deuses estão vindo para ti, pense bem, não queres negar a Cristo e agora oferecer sacrifício aos demônios? Inacreditavelmente, naquele momento o sacerdote perdeu a graça de Deus. Toda aquela coragem não existia mais nele. E ele disse: sim, eu publicamente nego a Cristo, e foi correndo e ofereceu sacrifício aos demônios. Mostrando que a falta, só o fato de ele perdoar não é um simples fato, é tudo. Pelo fato de uma vida condecorada como bom sacerdote, imagine quantas lutas contra o demônio esse homem deve ser vencido, estava ali firme na hora do martírio, mas no ponto final, a graça de Deus foi removida dele, o golpe foi equivocado, perdeu a graça do martírio, a coroa de ser como um serafim no trono de Deus. E não só isso, perdeu a confissão de fé, perdeu a fé no Senhor, porque a graça de Deus saiu, foi expelida dele imediatamente, ele não perdoou o seu filho espiritual. E quando a gente não tem a graça de Deus, nós nem podemos proclamar a santa ortodoxia. A confissão de fé ortodoxa é dada a quem ganhou graça, por algum motivo que nós não merecíamos. Mas devemos fazer merecedores por única coisa. Há alguma coisa que nós podemos fazer para dizer: agora que eu recebi a fé ortodoxa, ainda que não era merecedor, farei-me merecedor dela? Existe alguma coisa que podemos fazer? Em termos de virtudes, nada. Porque, como já disse, as virtudes, por mais que sejam feitas, há infinitos mais demônios e pecados que servimos do que as poucas virtudes que praticamos. Então, qual é a única coisa que podemos fazer para merecer a graça de Deus na ortodoxia? Sempre, inevitavelmente, perdoar os nossos inimigos e perdoar os nossos irmãos que nos afligem. Sem isso, a graça de Deus será removida de nós. Infelizmente, isso também se explica porque, infelizmente, nós vemos que há uma grande rotatividade ao longo da igreja. Muitos param por aí e é questão de tempo, nós avisamos, você vai ter problema. Esse demônio um dia vai acabar te expelindo da comunhão ortodoxa. E é o que acontece, como vocês veem, as igrejas um dia estão cheias, outras vazias. Esse é o principal motivo, a falta de perdão ao próximo. A falta de ver a si como um verme e não como um Deus. Porque quem se vê como um verme, sempre diz que até ainda que você tivesse matado minha esposa e minha filha, o potencial de assassinato está dentro de mim. Se eu pudesse ter defendido a vida delas, eu defenderia. Mas agora que tudo já foi, é que eu sirvo ao meu Deus. Então, por amor a Ele, eu te perdoo para que eu não perca a minha relação com Ele. E tu, que Deus te perdoe também, porque tu não sabe o que fazes. Isso é o comportamento correto de um cristão. Agora, se negamos o perdão e limitamos o sentimento de vingança, é que nós temos nenhuma semelhança com o Pai Celestial. E pior, é que nós não estamos vendo quem nós somos. E o autoconhecimento não é uma arte, e se não é uma arte, nós estamos perdidos. Achando-nos coisas que não somos, em vez de vermos os terríveis sacos ambulantes de pecados e dívidas impagáveis de mais de 10 mil talentos que nós temos com o nosso Deus. Ele nos perdoou tudo no batismo. Agora, quer que essa graça seja expelida imediatamente? Basta não perdoar os poucos 100 talentos que o nosso próximo nos deve, que é muito inferior ao que nós devemos ao nosso Criador, que nos criou do nada e nos deu sua imagem e a capacidade de criar sua semelhança e até nos resgatou do Hades e nos inaugurou o paraíso e nos deu o penhor de salvação, que é a sua igreja, o seu próprio corpo e sangue. Se nós não entendemos que isso é dívida infinita a ser paga com Deus, e sabendo disso, corremos, uma vez que isso vai pesar para nós no dia do juízo na hora da morte, ou mesmo aqui nesta vida, rápido temos que entender essa dívida e correr para perdoar, que nós devemos. Se corremos para perdoar, perdão, quem nos deve, automaticamente teremos a garantia de que a nossa própria dívida pessoal seja impagável. Nós temos o perdão dela, porque nós perdoamos os nossos devedores. E que perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, dá-me um coração capaz de perdoar, como o teu coração perdoa, ó meu Deus. Há que rezar isso dentro da mente, nos segundos que o Pai Nosso está sendo proferido pelas palavras. O nossa mente, o nosso nous e o nosso intelecto tem que estar refletindo essa oração. No âmago, dá-me um coração capaz de perdoar, como tu me perdoaste. Para que eu perdoe assim como tu me perdoas. Para que esse coração que sempre me olha como um pai que quer salvar o filho e não deseja que ele se perca, mas se salve e chegue com isso da verdade, que seja também a minha compaixão para com o próximo, uma vez que eu mesmo estou devedor de uma dívida impagável diante de ti, ó meu Senhor. Essas são as orações que os santos faziam dentro de suas compulsões e é isso que os mantinham sempre humildes com os pés no chão.
Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, entendamos essa profunda parábola, que nos revela que Deus tem um poder inimaginável e infinito de misericórdia, perdão e bondade. E que essa porta é disponível, basta bater nela, ela se abre. Através de um pedido de coração contrito e quebrantado. E ela é destravada e tem a garantia de ser aberta se nós sempre perdoamos os nossos inimigos e os nossos próximos. Agora, ela pode ser bloqueada, imediatamente travada para sempre, caso nós não busquemos dentro de nosso coração esse perdão. E para concluir, podemos perguntar, sim, padre, muito belo o sermão até aqui, muito comovente, mas vamos ao que interessa. O senhor sabe muito bem que é quase impossível uma pessoa perdoar quem nos ofende. E aqui vamos à conclusão desse sermão de hoje do Evangelho. De fato, vocês têm toda a razão. Perdoar o inimigo, muitas vezes devido à nossa natureza caída, vai quase como uma gilete rasgando contra a nossa pele, como uma fricção contra a nossa natureza caída de Adão. Ninguém de nós é ingênuo, sabemos que às vezes perdoar alguém que nos ofendeu é como ir contra a nossa própria natureza, esfolando a natureza nossa contra o solo. E de fato isso é verdade. Mas a Escritura diz que para o que o homem é impossível, para Deus é possível. E é por isso que não é conforme as nossas forças que nós temos que tão pouco ficar apelando para perdões apenas emocionais. Há que pedir a Cristo a sua graça, e a graça de Cristo, que é capaz de salvar alguém, também é capaz de, com sua energia incriada, limpar, dar consolo ao coração duro, amolecê-lo, trabalhar numa terapia e depois fazer com que esse coração duro possa ter a força em Cristo de perdoar o inimigo. Afinal de contas, nós sabemos que muitas vezes não será de nossa natureza de perdoar ninguém. Às vezes o que nós recebemos de ofensa é tão duro que isso macula o coração, que ele se petrifica como uma rocha negra e dura. Mas isso chama-se o poder do demônio, em nós utilizando as ofensas dos outros para nós. Então é necessário pedir a Cristo a graça de que Ele pode nos dar consolo, amolecer o nosso coração, para que nós possamos dar esse perdão segundo a graça de Cristo. E essa graça que nos faz dar o perdão, também é a mesma graça que nos perdoará. E quando nós sentimos que Deus nos perdoou pelos nossos pecados, também nós nos sentimos devedores de perdoar os nossos irmãos, já que nós recebemos perdão de coisas muito terríveis que fizemos a Deus. Então, essa relação íntima com Cristo é um modo de vida, é uma relação com Cristo, que o produto final é ter um coração capaz de perdoar. Por isso, não se aflijam, não se afobem, não fiquem nervosos enquanto a ter ou não perdão. Às vezes, muitos vão dizer, mas é que é impossível. Sim, realmente, às vezes é impossível. Mas pela graça de Deus torna-se possível. E é por isso que nós estamos falando aqui de quem pratica uma relação íntima com Deus. Deus não é um Deus distante, é um Deus presente. É um Deus Emmanuel, o Deus da ortodoxia. Não é um Deus como da heterodoxia, um Deus distante. É um Deus próximo, um Deus conosco, um Deus íntimo. E Ele sabe do que cada um precisa para poder conseguir perdoar alguém. Ele pode nos dar o seu amor, e o seu amor é tão contagiante que nós com lágrimas perdoamos as pessoas, porque nos lembraremos que Ele nos perdoa demais, que o amor dele é tão grande que Ele nos perdoa. Só não joguemos tudo fora, bloqueando o seu amor e o seu perdão, não perdoando um co-irmão que nos deve tão pouco em relação ao que nós devemos ao nosso Deus. Que diz nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, faça-nos dignos pelas orações do seu Puríssimo Mãe até o toque sempre Virgem Maria, por Santo Irineu de Leões, o grande santo ocidental que hoje comemoramos. Todos os santos. Amém. Amém.